Paz do Senhor, que pastor, aleluia. Eu preciso falar sobre casas doentes. Eu já falei algumas coisas, mas são muitas coisas, irmãos, que a gente precisa falar. Eu sei que alguns irmãos podem se questionar, me questionar, não é? Alguns irmãos podem não crer, não é? Isso tudo pode acontecer. Mas o que eu quero falar-lhes é de experiências que eu mesmo vivi. Então, a Bíblia diz que o diabo, ele se manifestou, né? Então ele tem raiva, né? O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado na terra e ele tem muita raiva, ele tem muita ira, não é? E Jesus mesmo disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. É claro que a Bíblia ela não entrou em detalhes de como Satanás haveria de fazer, quais formas, quais estratégias que Satanás usaria para destruir, para roubar, para matar. Não é? A Bíblia não diz, porque muitas coisas a Bíblia não descreve detalhadamente, ela nos dá apenas o norte, ela nos dá apenas o princípio para que possamos pegar o resto da coisa através de experiências, de vida com Deus. E eu comecei a falar com vocês aqui acerca de casas doentes. Você já percebeu que, antes de eu falar desse tema, algumas pessoas acham que demônios não têm poder para tocar em ninguém. Acham que demônios não põem doença em ninguém. Você acredita mesmo nisso, irmão? Que demônio não põe doença em ninguém, que demônio não toca em ninguém. Há quem diga, se eu sou crente, o diabo não me toca. Eles confundem aquele texto que diz, e o diabo não lhe toca, não é? Você tem que entender isso, irmãos. Tem que entender isso, porque a gente vê textos bíblicos onde o diabo tocou em crentes. Não seria melhor pensarmos que o diabo não toca na salvação do escolhido, do eleito? Não seria melhor pensarmos que o inimigo não tem poder sobre a nossa alma? Quando o Senhor diz que o diabo não lhe toca? Porque na carne ele toca. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala de Jó. Quem colocou aquelas feridas, que a Bíblia não diz que era lepra, mas uma praga, uma chaga na carne de Jó, de tamanha profundidade que saía pus, saía bichos, e Jó teve febre altíssima. E da cabeça, a planta dos pés de Jó foi tomada por aquela doença, por aquelas feridas podres, mal cheirosas. Quem colocou aquilo? Você sabe, não é? Foi demônios. Foram os demônios que lançou o vento na casa de Jó, que derrubou a casa de Jó e caiu por cima dos filhos dele, matou a todos. Você não sabia disso? Pois é. Lembra que alguém chegou para Jó e disse, deu um vento na casa, sobre os 4 cantos da casa, e a casa caiu. E a casa caiu sobre os filhos de Jó e matou a todos. Você não acha isso algo admirável?
esse demônio, ele não continua soprando hoje? Ele não sopra ainda? Não foi os mesmos demônios que também roubaram e saquearam os bens de Jó, levando seu gado? Não foram os demônios? Não foram esses demônios, desde demônios de doença, que causou a doença em Jó, demônio de roubo, que entraram lá e roubaram os bens de Jó, demônio do homicídio, que matou os filhos de Jó. Tudo isso foram demônios que tiveram acesso à casa de Jó. Esses demônios, e olha, diga-se de passagem, Jó era homem fiel e Deus permitiu isso. Não seria possível que o inimigo tocasse em você? O inimigo não tem acesso a você? Você tem certeza disso? Eu quero continuar lembrando que os mesmos demônios foi que deixaram aquele menino de Marcos 9, aquele jovem lunático que era mudo e surdo. Você sabe o que era aquilo? Demônios. E Jesus expulsa aquele demônio. Capítulo 13 de Lucas vai falar de uma mulher que andava encurvada. Ela tinha um problema, aparentemente, ela tinha um problema na coluna que a deixava encurvada e não havia cura. E ela já estava há 18 anos. E Jesus veio e desmascarou o demônio que estava naquela mulher. E aquele demônio foi expulso e aquela mulher se endireitou. Era demônio que havia entrado na casa daquela mulher. Era demônio que havia entrado na casa do jovem lunático. Eram demônios que entraram na casa de Jó e você já sabe o que aconteceu. Casas doentes. Você já percebeu manchas nas paredes da sua casa? Manchas que vão aparecendo aleatoriamente, voluntariamente e estranhamente, inexplicavelmente. Você sabia disso? Isso denota presença de demônios em uma casa. Isso é só uma das milhares de formas que o inimigo dá o seu parecer. Ele dá a pinta de que ele está ali, o sinal de que ele está ali naquela casa. Eu falo por experiência própria, senhores. Paredes rachando. Você já percebeu que o seu reboco racha de forma inexplicável? Rachamentos profundos nas paredes da sua casa. E não é defeito na construção. Não, sua casa foi bem feita. Mas de uns dias para cá, começaram a surgir rachaduras na sua casa. Rachaduras nas paredes. A sua casa parece que está deteriorando e começou a cair parte do reboco. E alguns acham, às vezes, não, mas isso é natural. Pode ser. E se não for? Se não houver explicação para este fenômeno, não seria melhor você começar a orar? A fazer o Salmo 91 em sua casa? Ande em todos, eu já disse isso no outro vídeo, ande em todos os cômodos da sua casa fazendo o Salmo 91. Não importa o que vão dizer. Fale em alta voz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faça isso
entram em cada cômodo da sua casa. Essas rachaduras, essas manchas. É muito estranho esse fenômeno que ocorre aleatoriamente, inexplicavelmente na sua casa. Isso eu já vi. Eu já vi isso. Isso denota sinal de que ali há uma ação demoníaca. E logo a gente vai perceber nas demais coisas que de fato estão ocorrendo naquela casa. Outra coisa que ocorre na tua casa que você talvez não percebe. Torneiras. As torneiras não param de pingar. As torneiras estão sempre pingando. É a torneira do banheiro, é a torneira da cozinha, é a torneira na área, é a torneira na varanda. Está sempre pingando. Você aperta, você já trocou as buchas, você já trocou de torneira. E de repente essas torneiras voltam a pingarem. Pinga no banheiro, começa a vazar o vaso, pinga na cozinha, e as torneiras estão pingando na sua casa. Você vai me chamar de louco, não tem problema. Eu sei o que eu estou falando. E como o inimigo não quer que eu lhe diga o que eu estou lhe dizendo, como Satanás está agora irado com o que eu estou lhe dizendo. Porque isto também é sinal da presença dele na sua casa. Ah, mas pastor, quer dizer que a torneira na minha casa não pode pingar. Se pingar é demônio. Não, não, não. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu estou falando de uma torneira que está há anos na sua casa e venceu o seu tempo e ela vai ter problemas. Eu estou falando de algo excepcional, algo estranho, algo que se percebe, é perceptível. Ora, mas como pode todas as torneiras dessa casa começarem a pingar e não ter como fechar, como impedir essa pingação? Isso pode estar ocorrendo na sua casa, onde eu estou falando agora, e você vai despertar agora, porque eu estou lhe dizendo isso. Talvez você já fez tantas coisas e não para de ter vazamento na sua casa. Vazamento é um cano que quebra dentro da parede. Inexplicavelmente começa a vazar a sua parede. É um vazamento numa pia que não para, um vazamento no banheiro que não para. Vazamentos é presença de demônios. Eu sei o que eu estou dizendo. Outra coisa, interruptores. Os seus interruptores estão queimando dentro da sua casa. Observe o que eu estou dizendo. Eu sinto a presença de Deus quando eu digo isso para você. Interruptores estão queimando na sua casa. O interruptor que liga a luz, o interruptor do banheiro, o interruptor da sala, o seu interruptor no quarto, estão queimando aleatoriamente. Curtos-circuitos está havendo na sua casa de forma inexplicável. É presença de demônios. É casa doente. As instalações da sua casa estão tendo problemas. Fios derretem de calor, como se estivesse entrando em curto-circuito. E você, às vezes, já gastou com essa instalação. Observe, você já fez um reparo e a sua instalação continua queimando, queima aqui, queima ali, dá um curto-circuito, dá um problema, alguma coisa está errada. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Isso é muito sério o que eu estou lhe dizendo.
Não vai ignorar. Ah, esse pastor está falando bobagem, qualquer casa tem esses problemas. Sim! Mas eu estou falando de algo excepcional. Você consegue me entender? Eu já visitei casas com 1001 problemas que eram apenas manifestações malignas. Eu falei da teia de aranha, uma simples teia de aranha. Você ainda não viu nada, você não sabe. Você não sabe. É lamentável porque muitos pastores se perdem, às vezes querendo pregar palavras motivacionais, prosperidade, falar de pontos históricos, bíblicos. Claro, não é problema isso. Mas o que mais interessa-nos é essa batalha. É essa guerra que ela está travada. E você não abre os olhos para ela. Você já percebeu que seus eletrodomésticos estão quebrando? Estão queimando? É a sua TV, é o som, daqui a pouco é a geladeira, é a máquina de bater roupa, de lavar roupa. Tudo na sua casa está tendo problema. Um devorador está tirando teus bens, tirando teu dinheiro, causando prejuízos dentro da tua casa. E você conserta a geladeira, daqui a pouco queima a máquina. Você conserta a máquina, queima a televisão. Você conserta a televisão, queima o som. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão sofrendo isso. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, você tem este problema. Você conserta uma coisa, outra quebra. Ou aquilo que você já consertou quebra novamente, inexplicavelmente. Você já percebeu isso? Quando nós morávamos na nossa casa em Teresina, no Piauí, eu era ainda criança, de 10 anos, nossa casa, estávamos todos reunidos na sala e de repente caía tudo na cozinha. Barulho como se o armário tivesse virado e caído todas as louças, copos, talheres, pratos, panelas. E nós todos corríamos. Nós nos juntávamos porque a gente tinha medo e era noite. E a gente corria todos juntos para a cozinha para ver o que era. Se era um gato que havia derrubado tudo, ou se era alguém que havia entrado. E para nossa surpresa, não havia acontecido absolutamente nada. Tudo estava no seu devido lugar. Você acredita nisso ou não? Você já percebeu barulhos estranhos dentro da sua casa? Barulhos estranhos, como alguém andando. Na minha casa acontecia de toda noite. Alguém andava dentro da minha casa, fazendo esse barulho aqui, ó. Ouviu? Este barulho no corredor da minha casa. Até que um dia este ser entrou em nosso quarto, no meu quarto, e falou comigo e eu não podia me mexer. Era demônios. Eu não sei nem o que ele disse, de tanto pavor, porque eu não era evangélico, eu não conhecia nada. Barulhos estranhos ocorrem em casas doentes. Você já percebeu que a sua casa não consegue ficar arrumada? Eu tenho certeza que eu estou falando com alguma casa que está sofrendo exatamente isso. Você já percebeu que sua casa, as coisas ficam fora de lugar inexplicavelmente.
ficam fora de lugar inexplicavelmente. Isso ocorre à noite. Às vezes você pode deixar sua casa arrumada e quando amanhece parece que alguém passeou na sua casa e as coisas amanheceram fora de lugar. E durante o dia esse fenômeno também pode ocorrer. E você às vezes se pergunta, mas eu acabei de arrumar isso aqui. Já aconteceu isso com você? Não já? Já aconteceu. Mas eu coloquei essa cadeira aqui. Mas eu coloquei essa louça aqui. Mas eu arrumei esse pano dessa mesa assim. E agora está tudo fora de lugar. Você não percebe que alguma coisa estranha acontece em sua casa? Há casas que o excesso de sujeira é evidente, é notório. Montoeira de roupa suja num canto. E não é só um canto de um quarto, num canto dentro do banheiro, é num canto até na sala. Há sempre um monte de sujeira. É uma sujeira guardada debaixo do tapete, é uma sujeira que está debaixo do sofá. Eu falei ontem no vídeo que eu lancei para os senhores sobre mover os móveis. Esse mover também implica o tirar sujeiras que estão acumuladas. Esse excesso de sujeira na sua casa. Os móveis estão sempre empoeirados, a sua casa está sempre cheia de poeira, há sempre acúmulo de sujeira nos cantos, de roupa suja, de lixo, de coisa na cozinha, no banheiro. Observe, é manifestação maligna. É manifestação maligna. Observe isso. Eu já visitei muitas casas. Nós já tivemos batalhas tremendas dentro de lares, onde nós confrontamos o diabo ali. É muito lixo, lixo na roupa, lixos de roupa, lixos acumulados na cozinha, banheiro, muita sujeira. Eu visitei uma casa que quando eu entrei, eu senti logo um impacto demoníaco, um confronto ali. Todas as portas daquela casa havia uma cortina. Até nos umbrais das portas, sem porta, havia cortina, muito pano. E eram panos de vários formatos, era como se fosse recorte de panos. E nas janelas, nos corredores. Aonde eu ia dentro daquela casa, muito pano, muita cortina. Mas cortinas estranhas, com panos que dava a característica de mulambo. E Deus me revelou que a Maria Mulambo estava ali, naquela casa. E quando nós fomos orar, além da sujeira, e quando nós fomos orar, aquela mulher caiu endemoniada. Ela falou que o problema estava com a filha dela, mas quando nós oramos por ela, quem caiu endemoniada foi ela. E o demônio confessou a sua derrota ali e saiu daquele corpo e abandonou aquela casa. E eu disse a ela, tire todas essas cortinas de retalhos, tire tudo e queime, e mude o aspecto da sua casa. O que eu estou falando para você é real. Você já percebeu um mau cheiro na sua casa? Um mau cheiro na sua casa, um cheiro de esgoto, um mau cheiro de algo podre. E não há nada podre. Como eu quero que você creia no que eu estou lhe dizendo. E ninguém consegue comer à mesa. Essa casa não se reúne para comer à mesa. Essa família não consegue comer à mesa. Não dá para se reunir todos na mesa. Você já percebeu
que na sua família todos morrem, a maioria num tipo só de doença, e a medicina diz assim, é genético. Não, 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 não. Pode ser maldito, pode ser maldição. Voltando ao caso daquele moço que nós estávamos, que eu contei no primeiro vídeo, daquela casa onde os bonecos apareceram e os demônios que estavam dentro daquele buraco. Eu quero falar daquele homem, o pai de família. Ele era muito incrédulo. E um dia Deus me mostrou um demônio chamado Leão da Mata. Eu disse, esse demônio Leão da Mata tem perturbado você. E ele achou que eu estava falando besteira. Leão da Mata. Ele, quando ia orar, aquele homem era crente. E quando ele ia orar, o diabo beliscava ele. À noite o diabo puxava ele pelo pé, na cama. Puxava ele da cama pelo pé. Beliscava ele quando ele tentava orar, perturbava ele. E ele não acreditava, às vezes, nas coisas que Deus revelava. E eu disse para ele, eu vejo um leão da mata, um demônio chamado Leão da Mata. Esse demônio, ele está te perseguindo. E ele não acreditou. Uma noite, ele disse para mim, quando amanheceu o dia, ele disse para mim, eu acredito no que você falou. Ele disse que subiu à cama dele aquele demônio em forma de leão e falou com ele. Aquele homem comprou um carro. Preste atenção nisso. Cuidado com os objetos que você adquire. Eu falei sobre isso. Objetos dentro da sua casa. Ore, esteja sempre. Você só vai conseguir ver, só vai conseguir entender o que eu estou lhe dizendo se você for homem e mulher de oração, de jejum. Porque os espirituais discernem tudo, mas o crente carnal não consegue discernir o que eu estou falando. 1 Coríntios 2, 14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então os carnais vão olhar para mim, vão ouvir, vão ver este vídeo e vão ignorar, vão rir. Mesmo sendo eles vítimas de Satanás na sua casa. Mas o espiritual logo vai perceber que o que eu estou dizendo é a pura verdade. Porque o capítulo 4 também de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4, diz que o diabo cegou o entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Você está vendo o que está acontecendo aqui agora? Você percebe o que está acontecendo? Você ouviu esse barulho? Você ouviu isso? Esse barulho? Pois é. É isso, é sobre isso que eu estou lhe falando. Um dia eu estava entregando um recado a uma pessoa nesta casa, deste homem. Era uma meia-noite, quando eu falei sobre aquela criança que o inimigo perturbava ela, aquele espírito começou a bater na parede. Começou a bater naquela parede, e ele, de fato, não queria de forma alguma que a gente começasse, que a gente falasse sobre aquilo que a gente tinha que falar. E aí, o que acontece? Olha só, você está ouvindo? Então, o que nós estamos falando é exatamente isso. E é isso que nós estamos comentando. E quando eu falei sobre o carro que ele comprou, eu disse para ele assim, olha, você comprou um carro
E esse carro, ele é consagrado. Ele é consagrado a demônios e você precisa desfazer desse carro. Ele disse que não ia fazer isso não, porque ele comprou o carro era dele, mas o carro quebrava com ele. O carro deixava ele na rua, o carro travava. Ele não conseguia de maneira nenhuma desenvolver com aquele carro. E eu disse para ele assim, olha, você vai fazer sabe o quê? Você vai vender esse carro e não pode vendê-lo para crente. Você terá que vendê-lo para incrédulo. E aí ele foi e vendeu esse carro para incrédulo. E quando ele vendeu esse carro para incrédulo, sabe o que foi que aconteceu? O carro não tinha problema nenhum. O carro foi o melhor carro do mundo para aquele incrédulo. De fato, ele não tinha problema nenhum, era só com ele que tinha o problema. Escute o que está acontecendo aqui agora. Nós temos um vizinho que está totalmente desequilibrado agora. Por que eu estou falando disso? E você sabe quem é esse vizinho? Ele é evangélico. Ele é evangélico. Ele está nervoso agora no andar de cima. Eu sabia. Eu disse para você que eu estava aqui sentindo a presença do Senhor. Eu vou confessar algo. Em um certo momento desse vídeo, eu vi quando algo passou ali. E de repente começou essa coisa, essa manifestação. É crente. Baixei um pouco o tom. Mas eu sei quem é. Eu sei quem é que está por trás disso. É para você acreditar no que eu estou lhe dizendo. Ele vendeu o carro e quando ele vendeu, o carro ficou bonzinho na mão de outra pessoa. E para concluir, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus me mostrou que aquele homem, o diabo queria matar aquele homem em cima do telhado da casa dele. Dessa mesma casa onde eu vi os bonecos. Tudo isso que eu estou falando. Onde eu vi os bonecos e onde eu vi o demônio que saía do buraco. Esse moço, Deus me revelou que o inimigo queria lançá-lo de cima do telhado abaixo, porque o inimigo tinha muita fúria. E a obra que Deus estava fazendo ali era gigantesca. Percebeu que eu baixei um pouco o tom? Porque agora, nesse exato momento, eu sofro um ataque. Mas eu vou terminar o vídeo e o inimigo se manifesta usando com fúria alguém que é evangélico. E você diz assim, mas o inimigo não pode tocar num crente. Pois é, mas é o que está acontecendo aqui agora e você não está vendo. Mas eu vou terminar o vídeo, já estou terminando. E Deus me revelou que se aquele homem subisse no telhado para ver alguma coisa do telhado, que o inimigo queria lançá-lo de cima a baixo. E quando foi, isso passaram-se 13 a 14 anos, irmãos. 13 a 14 anos depois dessa revelação. Eu disse, olha, tome cuidado quando o senhor subir no telhado para alguma coisa na sua casa. 13 anos se passaram e de repente ele subiu um dia para olhar uma caixa d'água, e de lá ele caiu. 13 anos depois. E ele morreu dentro da casa dele. E você ainda duvida de tudo isso que eu lhe disse? Depois de tudo que você ouviu agora aí nesse vídeo,
das manifestações do inimigo agora, ao vivo, neste vídeo? E você acha que a sua casa está mesmo sã? Ou sua casa está doente? Porfiai por entrar na porta estreita.